Na semana passada, nós tivemos uma mensagem aqui na igreja falando sobre com Deus não temeremos. E essa é uma realidade bíblica quando nós conhecemos o Senhor nosso Deus, nós conhecemos também o seu amor por nós, nós conhecemos a sua fidelidade por nós, nós conhecemos o seu cuidado em relação aos seus filhos, em relação àqueles que lhe servem, em relação àqueles que obedecem, amam a sua palavra. Então nós podemos fazer esta expressão como o salmista: com Deus não temeremos. Não apenas uma reza ou uma expressão de uma oração recitada, mas uma expressão do nosso interior, de dentro para fora, como uma convicção interna, como um padrão de pensamento nosso que diz: o Senhor é a minha força, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, Ele é o meu Salvador, de quem me recearei? E que nós possamos crer nisso, irmãos. E a palavra do Senhor realmente afirma que nós não devemos temer nada. Na semana passada nós lemos aquele texto que fala a respeito de que muitas coisas que nos assombram, que nos assustam, no entanto, eles têm uma única intenção: nos afastar do amor de Deus. E nós não podemos, de modo algum, por coisa nenhuma desta vida, nos permitirmos ser afastados do amor de Deus. Diga para o irmão aí do seu lado: o mais importante é que nada te afaste do amor de Deus. E o medo muitas vezes quer nos afastar do amor de Deus. Por isso a palavra do Senhor diz que nem a morte, nem medo da morte, nem a vida, nem essa vida, nem anjos, nem principados, potestades, demônios, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, medo do futuro, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer coisa criada, qualquer coisa que possa ser criada, ou criatura, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a perseguição, nem o perigo, nem a fome, nem a nudez, nem a espada. Que muitas pessoas têm todos esses medos, né? Medo de passar fome, medo de não ter como se vestir, medo de não ter onde morar, medo de crise, medo econômico, nem a fome, nem a nudez, medo da morte, medo de uma ameaça, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que um exército me cerque, ainda que a guerra estoure contra mim, ainda assim, nele confiarei. Mas hoje, irmãos, nós queremos dar continuidade a esta expressão, com Deus não temeremos, para falar de algo que verdadeiramente nós devemos temer, para falar a respeito da exceção. E eu convido os irmãos, porque essa palavra é muito importante, ela é salvadora, e eu convido os irmãos a abrirem comigo Mateus capítulo 10, versículo 24, os irmãos também podem estar acompanhando aqui conosco. Mateus capítulo 10, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, porque acusaram Jesus de ser possuído por demônios, de falar por Beelzebu. Então nós não estamos livres disso também. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Aqui começa, irmãos, o temor do Senhor, que é o temor que verdadeiramente nós devemos ter, porque a palavra do Senhor diz que todos nós haveremos de dar contas daquilo que tivermos feito por meio do corpo, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele.
aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada oculto aos seus olhos, mas tudo está nu e patente. Então todas as coisas serão reveladas. Para nós, os servos de Deus, diz assim: não fiquem temerosos, porque todas estas coisas ocultas e injustas, estas armas forjadas na escuridão, estes estratagemas, estas armadilhas, tudo isso vai ser revelado, diz a palavra do Senhor. E ele continua dizendo assim no versículo 27, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai nos eirados. Deixa eu ver se tem uma cadeira aqui mais perto. O que ele está falando, irmãos? Ele está falando para nós não sermos tímidos. Ele está dizendo assim: o que eu digo aqui para vocês às escuras, falem à plena luz. O que eu digo para vocês aqui ao ouvido, em voz baixa, falem em cima dos telhados, proclamem, não sejam tímidos, não tenham medo daquilo que lhes possa fazer o homem. Não fiquem tímidos, não fiquem temerosos. E aqui está falando sobre a palavra de Deus. Preguem a palavra. Muitas vezes, diante de algumas pessoas, nós temos coragem de pregar a palavra. E chegamos para essas pessoas e pregamos a palavra. Mas diante de outras pessoas, muitas vezes nós nos intimidamos. Talvez por causa do seu cargo, talvez por causa da sua influência. Ficamos tímidos. Ficamos muitas vezes envergonhados de falar sobre o Senhor, de falar sobre Ele. E eu pergunto para os irmãos, essa atitude honra a Deus ou o desonra diante dos homens? A quem nós devemos honrar? Há uma pessoa pensando assim, o que ele vai pensar se eu falar aqui disso, se eu falar da minha fé? A quem que nós devemos honrar? A quem que nós devemos alguma coisa na realidade, irmãos? Ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, dono de tudo isso? Ou a qualquer que seja a pessoa? E o texto continua dizendo assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tenham medo deles, não sejam tímidos. Não temais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. E aí o Senhor abre um precedente aqui dizendo: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A ele temei. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E é interessante porque o temor do Senhor está associado com a questão do juízo eterno e do inferno. É o que Jesus está falando, porque quem está ensinando isso aqui, irmãos, é o próprio Senhor Jesus. E o texto continua dizendo assim: não se vendem 2 pardais por um asse? Aí vem um incentivo. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Irmãos, os nossos cabelos estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E isso tem tudo a ver com o temor do Senhor, irmãos. Não temam aquele que pode tocar no corpo, mas temam antes aquele que não só pode tocar no corpo, mas lançar o corpo e a alma no inferno. Nós temos uma confiança absoluta no cuidado de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. No outro texto diz que nem um fio de cabelo não cai da sua cabeça sem que Deus permita. Então, em tudo na vida nós podemos confiar em Deus. Deus provê todas as coisas, inclusive os detalhes, irmãos.
Diz aqui que Ele cuida dos detalhes, diz aqui que Ele cuida de alimentar os pardais, diz aqui que Ele cuida dos lírios do campo. O Senhor cuida de tudo à nossa volta. Não cuidará Ele também das nossas vidas? Então nós não podemos temer nada do que nos possa fazer o homem. Antes devemos temer a Deus. A este sim nós devemos temer, porque Ele disse: todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Qual é a tua timidez, irmão? Você fica com vergonha diante dos amigos? De sofrer uma rejeição ou alguma coisa desse tipo? Eu digo para os irmãos, que você se preocupe em ser rejeitado pelo Senhor, porque o mais importante para a vida de um homem é saber que ele é aceito no amado e que ele tem paz com Deus. E eu quero dizer para os irmãos algo que eu acho tremendamente importante, irmãos. A chave hermenêutica para a interpretação de toda a Bíblia é Jesus. Não é nem uma doutrina, não é nem um catecismo, não é nem um comentário bíblico, não é nem um outro ensinamento. A única chave hermenêutica para que eu e você possamos interpretar de forma exata, correta, precisa, a palavra do Senhor, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, é Jesus. Jesus é a chave hermenêutica para entendermos o Antigo e para entendermos o Novo Testamento. Nós entendemos tudo a partir de Jesus, e Ele nos ensina essa chave. Quando Jesus é enviado ao deserto para ser tentado por Satanás, diz a Bíblia Sagrada que o diabo chegou para ele e disse assim: olhe, colocou uma dúvida, manda que estas pedras, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ao que Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada, estudar a palavra de Deus, porque é dela que vem a vida, é dela que vem a segurança da nossa salvação, não de algum comentário bíblico, não, mas da palavra do Senhor. Ela nos alimenta. Muitas vezes nós pensamos em um pão que venha satisfazer a minha vida, que venha me alimentar, alguma coisa, alguma realização. Irmãos, o que alimenta a vida do homem é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus. E o inimigo tentou novamente, porque o diabo é o maior comentarista bíblico que existe, irmãos. Por isso eu digo para vocês, tenha muito cuidado com comentários bíblicos. Só use comentários bíblicos, literatura, livros, em últimos casos. Mas que a Bíblia Sagrada seja na tua vida o livro dos livros. Estude a palavra, leia a palavra, grave a palavra, medite na palavra, que a palavra esteja no teu coração e nos teus lábios, para que você possa andar corretamente e se conduzir da forma como agrada a Deus nessa vida. E o diabo chegou ali com um comentário bíblico, irmãos. Ó Jesus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que livre, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Mas Jesus disse assim, irmãos: também está escrito, diabo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Existem pontos difíceis de entender na Bíblia, irmãos, e às vezes a gente pega aqueles pontos difíceis de entender, e muitas vezes trazemos confusão, mas a Bíblia interpreta-se a si mesma. Por isso está escrito uma coisa confusa lá, no outro lugar tem uma palavra, que é uma âncora para a sua alma, e então você pode dizer para o diabo: diabo, eu não estou entendendo o que a Bíblia quer dizer aqui, mas também está escrito, aleluia. Existem tantas doutrinas, irmãos, que são tomadas hoje como chave hermenêutica, mas você não pode tomar, por exemplo, a doutrina protestante como chave hermenêutica, o calvinismo, ou a doutrina dos reformados, ou os dogmas da Igreja Católica, a tradição. Nós não podemos tomar, irmãos, por exemplo, a doutrina de Allan Kardec como chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia Sagrada, porque a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia Sagrada é Jesus, e Ele nos dá a palavra correta.
Olha o que aconteceu com Adão e Eva. Está escrito, não é para comer dessa árvore, ponto final. Veio o diabo ali, o comentarista bíblico. Não é bem assim. Está interpretando mal o que Deus disse. Não é bem assim, pode comer. E assim o inimigo age, irmãos. E quando Adão e Eva comeram daquele fruto aí, eles viram que fizeram algo que desagradou a Deus, e eles tiveram medo. Eles temeram a Deus, porém temeram um pouco tarde. Diga para o irmão aí que o temor do Senhor seja o princípio, o fundamento da tua sabedoria. E aí nós precisamos investigar a Bíblia Sagrada, irmãos, e vermos o que Jesus diz sobre as coisas. O que Jesus ensina sobre todas as coisas. E hoje nós estamos olhando sobre o temor do Senhor. E eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, que diz assim: Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Eu pergunto para os irmãos, isso é um conselho. Entrem pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna. Mas largo é o caminho que conduz para a perdição. Esse texto pressupõe escolha humana, livre-arbítrio diante de duas possibilidades, ou Deus está fazendo tudo sozinho? Deus está operando tudo sozinho? É um erro, irmãos, nós imaginarmos que Deus é o único agente na regeneração humana e que o homem não tem participação alguma. Porque a palavra do Senhor nos adverte várias vezes que o homem tem a sua escolha e tem a sua participação, e nos alerta, dizendo: tenham cuidado, escolham. A mesma coisa aconteceu ali com Jesus. Ó Senhor Jesus, está escrito: atira-te abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu espírito. Está escrito, você não precisa fazer nada, a graça é suficiente. Você não precisa ter intervenção nenhuma. Deus vai transformar o teu caráter, vai te abençoar, vai te dar vitória. E se você for para cair no pecado, virão os anjos e não permitirão que você tropece em alguma pedra. Aí você diz: também está escrito, diabo, que eu preciso escolher e me esforçar para entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque isso Jesus ensinou. Olhe que tremendo, irmãos. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Então há uma condenação, há um juízo. E só é possível o juízo se eu tenho livre-arbítrio, se há na minha vida a possibilidade de escolher, ao invés de o Senhor escolher as trevas, escolher o mal. Então existe juízo, então existe uma condenação. E o Senhor diz: antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O temor está associado à condenação, ao juízo. E essa palavra inferno, do original hebraico, ela é Geena. É uma palavra grega que tem origem hebraica. Geena. E ela significa punição futura. Geena de fogo. Traduz-se como inferno. Isto é, o lugar da punição futura. E é interessante, irmãos, porque designava originalmente o vale do Inom. Existia um lugar no vale do Inom, que ficava ao sul de Jerusalém, onde eram lançados o lixo, um vale, e ali era um lixão, e eles jogavam também os corpos de animais mortos, e eram queimados, eram incinerados. Então aquele lugar sempre fedia, e tinha muito lixo, e animais queimando o tempo todo, fogo, fumaça. E é um símbolo apropriado para descrever o que é a punição eterna, e o que é o inferno, e a destruição futura.
Então, o temor do Senhor, irmãos, é algo que nós devemos atentar, porque é uma doutrina de Cristo. É Jesus que está falando no Novo Testamento sobre o temor do Senhor. E o temor do Senhor precisa ser ensinado para os nossos filhos. Você que é pai, mãe, que tem filho aqui, você precisa ensinar o temor do Senhor para os seus filhos. Diz Lucas, capítulo 1, versículo 50. Diz assim: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus vai da minha geração para a geração da minha filha e a geração dos filhos dela, sobre as gerações dos que o temem e guardam os seus mandamentos. Em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, quando eles saíram do Egito, Deus instituiu essa lei a eles. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, veja o que diz, como nós devemos ensinar os nossos filhos. Diz assim: são estes os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordena que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados, para que vocês sejam abençoados, para que vocês tenham a vida abençoada, para que vocês tenham longevidade. Temam ao Senhor, vocês e os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Se você não tem o teu filho, a tua filha na casa do Senhor, você tem que se colocar de joelho, começar a orar insistentemente. Essa tem que ser a prioridade absoluta da sua vida. Jejum, oração, clamor pela vida deles, clame pela vida deles, ensine-os o temor do Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim: meu filho, minha filha, o pai segue a Deus, mas você que sabe, você que escolhe, você tem livre-arbítrio. Não é bem assim, meus irmãos. Nós que compreendemos, nós que sabemos o desenrolar dos dias futuros, do juízo vindouro, da punição eterna, nós precisamos jejuar e orar e termos isso ardentemente em nossos corações, pelos nossos filhos, pela nossa família, até vê-los na casa do Senhor, rendidos aos pés do nosso Senhor Jesus. Isso é muito importante, irmãos, é uma responsabilidade. Provérbios capítulo 2, versículo 1 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, veja a ternura, irmãos. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata, buscar como um tesouro, buscar como a prata, e procurar como se procura tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdade e a sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Nós temos que ser santos, irmãos, isso faz parte do temor do Senhor, santo ao Senhor. Se tem uma coisa que não está em equidade com o Senhor, então não é para mim, porque eu sou santo ao Senhor. Jesus diz, o Novo Testamento diz: sede santos, porque eu sou santo. E o texto continua assim, dizendo: então você entenderá a justiça e o juízo. Existe um juízo.
e a equidade, todas as boas veredas, todos os bons caminhos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade. O que é equidade? Equidade é eu estar em comunhão, eu comungar com o caráter, com o espírito, com os valores, com os princípios de Deus. É eu estar em equidade, eu amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Deus tem repulsa pelo pecado. Então um homem e uma mulher que amam e temem a Deus também têm que ter repulsa pelo pecado. Isso é equidade. Ao passo que iniquidade, um iníquo, é uma pessoa pecadora. Iniquidade, isso é um termo jurídico, irmãos. E é sinônimo de pecado, porque pecado nada mais é do que a transgressão da lei moral. Iniquidade. E nós precisamos aprender a equidade. Aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que manifesta nas nossas vidas o bom caráter de Deus, a boa vereda, o bom caminho. E por causa do temor do Senhor, o Senhor nos faz conhecer. Porque a sabedoria entrará no seu coração, diz aqui, e o conhecimento será agradável à sua alma, o discernimento o guardará, e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal, e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas, e que se desviam em seus maus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Esse é o temor do Senhor, irmãos. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, o Novo Testamento diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então a nossa salvação é algo, irmãos, que não está garantido. Não está garantido. Você precisa vigiar e orar. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Então nós precisamos desenvolver a nossa salvação, e aqui, irmãos, Paulo falando aos filipenses, ele não fala só do temor, ele acrescenta o tremor. Temor e tremor. É muito importante nós desenvolvermos nos nossos corações o temor do Senhor. Em Eclesiastes, diz o texto sagrado, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que o dever da raça humana resume-se em dois breves imperativos. Diz o texto: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem e mulher, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O temor do Senhor, irmãos, é mais do que medo. É medo, é medo. O medo faz parte do temor do Senhor, por isso que está associado com o juízo, com o inferno. Mas o temor do Senhor vai além, não é só medo de Deus. Ele vai além, ele é respeito, ele é honra. O mandamento geral de temer ao Senhor inclui outras coisas, além do reconhecimento do seu amor e da sua misericórdia. E estas outras coisas são fundamentais no nosso relacionamento com Ele, no teu relacionamento, irmão, com o Senhor, que é de você reconhecer a sua santidade, de você reconhecer a sua justiça,
de você reconhecer a retidão de Deus como complemento ao amor e à misericórdia. Conhecê-lo, compreender plenamente quem Ele é. Isso produz em nossos corações o temor do Senhor. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16 a 18, diz assim, 1 João 4, 16 a 18. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Equidade. Deus é amor, e se eu permaneço no amor, eu permaneço em Deus, e Deus permanece em mim. Isso é equidade. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo, então tem um juízo, irmãos, para quê? Para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Equidade. Então, no dia que você se apresentar diante do juízo, você não terá o que temer, porque você estava no amor, e o amor estava em você, e você então estava em Deus, e as coisas que você fazia no Senhor, e no dia do juízo você não precisa ter medo, pelo contrário, uma expectativa de ouvir uma voz acolhedora, amável, dizendo: vinde, benditos do meu Pai, entre no gozo, na alegria do teu Senhor. E o texto continua dizendo assim, irmãos, versículo 18, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Parece um paradoxo, né, irmãos? Mas como, pastor, a gente tem que temer a Deus ou amar a Deus? Como é que é isso? É que nem um relacionamento com um pai. Antigamente os filhos temiam os pais, e embora os pais amassem muito e falassem muito para a proteção, para o zelo, para o cuidado dos filhos, às vezes quando um filho ia fazer alguma coisa errada, ele dizia: nossa, Deus o livre meu pai ficar sabendo disso. É um temor. E esse temor nos preserva, porque o medo em si, irmãos, ele não é ruim. Quando a gente chega na beirada de um penhasco, o que acontece? A gente chega assim, ó. É o medo preserva a minha vida. E quando eu tenho um relacionamento com Deus, e eu conheço Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o quanto Ele abomina, Ele odeia o pecado, então o temor do Senhor enche o meu coração, porque eu não quero entristecê-lo, eu não quero aborrecer o Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero andar na sua lei, e Deus é amor, então assim como Ele é, eu quero ser também neste mundo. Por isso que o temor do Senhor, irmãos, ele tira de nós, na realidade, o medo, porque quando você vai se aproximando, você diz: está tudo bem, meu Deus me ama, e eu amo o meu Deus, eu dei a minha vida por Ele, Ele entregou a sua vida por mim na cruz do Calvário, e eu também entreguei a minha vida na terra para a glória dEle, eu fiz tudo que podia por Ele, aleluia, e Deus vai te abençoar e vai te retribuir conforme diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então uma coisa não anula a outra. O amor é o caráter de Deus, e o amor é um caminho. Se nós estivermos nesse caminho, nós não enfrentaremos esse juízo, que é o juízo para os ímpios, para aqueles que não amam e não obedecem a Deus. Há um juízo, e mediante este juízo, nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida aqui na terra. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: você é responsável. Hebreus 9, 27 diz assim, irmãos: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós aqui sabemos hoje que haveremos de dar contas por todas as coisas que fizermos por meio do corpo. Desde as palavras torpes que falarmos, nós haveremos de dar contas. Por isso nós temos que nos arrepender, pedir perdão. Senhor, meu Deus, me perdoa, me arrependo. E o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Mas se voluntariamente nós continuarmos no pecado depois de termos sido iluminados, irmãos, diz Hebreus, capítulo 10, que já não resta sacrifício algum pelo pecado, porque é a tua escolha.
Você é responsável. O que resta é uma expectativa de fogo vingador que consumirá os adversários. Horrenda coisa, diz o texto, Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que os nossos corações nessa noite se enchem de santo temor. Por exemplo, irmãos, falando sobre a responsabilidade e sobre essa vida aqui, que é tão breve, tão passageira, e de como nós devemos nos portar durante o tempo da nossa peregrinação, com temor e santo tremor. A lei, por exemplo, dos kardecistas, da reencarnação. O que pensam eles, essa doutrina? Eles falam sobre a lei do progresso, e eles entendem que essa lei do progresso, que a pessoa vai morrendo, reencarnando, evoluindo, eles entendem que essa lei é universal, eles entendem que é uma força da natureza. Você já ouviu, né, aqueles programas da Netflix, Supernatural? É uma força da natureza, uma força viva, e que não pode ser frustrada. O homem pode até, talvez, no pensamento deles, fazer oposição por algum tempo, pode até estacioná-la temporariamente, mas mais dia, menos dia, porém, ele vai ter que continuar a sua marcha até a perfeição final. Todos. Pode ser o pior dos homens, ele vai morrer, vai reencarnar, vai sofrer a lei do karma, que ele nem sabe por que ele está sofrendo, e vai evoluindo, vai progredindo até chegar à perfeição final. Esta ideia não pode coexistir com o ensino bíblico da perdição eterna, onde não há esperança e nem apelo ao arrependimento, mas apenas condenação sem fim para aqueles que não estavam em Cristo. É por isso, irmãos, que todos os reencarnacionistas, isso é unânime entre eles, eles rejeitam radicalmente o ensino bíblico sobre o inferno. O próprio Allan Kardec declara, ele diz assim: o dogma da eternidade absoluta das penas é incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios, a eternidade do inferno e o constante progresso das almas, duas coisas diferentes. Ou é a eternidade do inferno, ou é o progresso das almas. E ele diz: destroem-se, e a condição indeclinável de existência de um é o aniquilamento do outro, ele diz. E aí que está o dilema, irmãos. Se a gente admitir essa lei do progresso das almas, de que você morre, reencarna e vai evoluindo, o que acontece? Nós negamos o inferno e, consequentemente, negamos a cruz de Cristo. Porque se não tem condenação, se não tem juízo, para que o Redentor? De que eu preciso ser redimido? De que pecado? Se eu vou morrer, vou reencarnar, vou sofrer a lei do karma, e então eu vou progredindo até a perfeição. Então não precisa de Jesus, não precisa de cruz, não precisa de nada disso, não precisa de um Salvador, de um Redentor. Isso é terrível, irmãos. Todos os reencarnacionistas rejeitam decididamente o ensinamento bíblico sobre o inferno. Assim sendo, usando como chave hermenêutica Jesus, nós vamos perguntar aqui se Cristo era ou não reencarnacionista, ou ele pregava sobre o juízo eterno, sobre o juízo de Deus. Vamos perguntar para Jesus, podemos agora então formular essa pergunta da seguinte maneira: qual destes dois princípios foi ensinado por Cristo? O juízo e a condenação eterna para os transgressores e pecadores, que não se arrependem, os impenitentes?
ou a reencarnação para o progresso irreprimível e universal das almas. E aí eu convido os irmãos a acompanharem comigo aqui, Mateus capítulo 5, versículo 29. Diz assim, Mateus capítulo, isso é Jesus, irmãos, Jesus ensinando. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque lá no centro espírita vão dizer que o centro espírita é Jesus também. Aqui o centro espírita é Jesus, aqui nós ensinamos Jesus. Será? O que Jesus ensinou então? Diz assim, Mateus 5, 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Jesus está falando assim, pare de dar desculpa. Pastor, eu não aguento, sabe, pastor? Não. É a mão? Arranque a mão. É melhor você ir sem mão, mas entrar no céu. Diga para o irmão do seu lado, viu, irmão? E às vezes as pessoas, é a responsabilidade, irmão. Veja como é tirada a responsabilidade, veja como o temor do Senhor é importante para a nossa vida. Não, eu estou fumando aqui, estou tomando uma cervejinha ainda, mas está muito difícil, eu sou muito viciado, é tão bom, né? Não sei, vou deixar para a próxima encarnação. Será que tem? Resolva hoje, irmão. Não saia daqui sem resolver o teu problema do pecado, irmão. Mateus capítulo 8, versículo 10. Diz assim: ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto conta a história daquele centurião, que era romano, não era hebreu, não era judeu, não tinha a tradição da fé em Deus. E ele chegou para Jesus buscando por um servo dele, se preocupando com o próximo. A fé desse homem impressionou tanto a Jesus, porque ela não só era uma fé e uma confiança grande em Jesus, como também colocava junto o amor ao próximo. E ele pede de uma maneira que Jesus disse, nem em Israel não vi fé como essa. Por isso eu digo a vocês, por causa do temor do Senhor manifestado na vida deste homem, estes aí entrarão no reino dos céus, enquanto os filhos do reino, que são muitas vezes aqueles que estão na tradição, sabe, irmão, agarrado numa religião, numa tradição, eu sou dessa, eu sou daquela, agarrado num dogma, agarrado num catecismo, os filhos do reino não entrarão. Por quê, irmãos? Porque têm a religião, estão agarrados na religião, mas nas suas vidas não manifestam fé, não manifestam o temor do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 50. A gente está vendo aqui se Jesus é reencarnacionista ou não. Mateus capítulo 13, versículo 50, que fala da parábola das redes. O Senhor Jesus propôs uma parábola dizendo assim, foram pescar e trouxeram vários peixes de todos os tipos, e aí os peixes bons eram colocados no cesto e os ruins lançados fora. E aí ele termina a parábola dizendo assim, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, ali haverá choro e ranger de dentes. Foi Jesus que disse isso. Mateus capítulo 22, versículo 13. Mateus 22, 13. A parábola das bodas. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele, e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira, e chamou a todos, irmãos, e Ele não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele,
Mas a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É o egoísmo. Não, eu quero viver aqui do meu jeito, quero viver da minha maneira, não quero temer a Deus, não quero viver do jeito dele, não quero ir para a luz. Pelo contrário, está me convidando para ir na igreja? Não, não gosto, não é meu estilo. Diga misericórdia, irmãos. A luz veio ao mundo, e as bodas falam disso. Saiu, o Senhor mandou sair para pregar. Um deu uma desculpa: eu não vou porque não é o meu estilo, não vou porque eu não gosto, eu não vou porque nem na escola eu não sentava para ficar escutando o professor, vou sentar agora na igreja. Eu não vou porque estou de núpcias, eu não vou porque estou trabalhando, não dá tempo. E todos davam uma desculpa. E o Senhor chamou os servos, vão e preguem, saiam pelos valados, chamem as pessoas para as bodas, que são as bodas do Cordeiro, irmãos, até que a minha casa fique cheia. E eles trouxeram. De repente o Senhor olhou um que estava sem vestes nupciais. Que isso, irmãos? É uma pessoa que quer ser salva, mas não tem o temor do Senhor, não se santifica. Irmãos, sem santificação ninguém verá a Deus. E esse cara que não tinha vestes cerimoniais, que não estava ali com vestes apropriadas, diz a palavra: então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:30, parábola dos talentos. Essa parábola, para um Deus deu 1, para outro Deus deu 2, para outro Deus deu 5 talentos. É o que a gente faz com a nossa vida, irmãos. Alguns enterram o talento: não vou fazer nada, e vive a vida inteira sem fazer nada para Deus. É rico, mas não é rico para com Deus, só busca o seu interesse. Chega no final da vida, velhinho, ele olha para trás: nossa, vou ver o que eu fiz com a minha vida. Viajei de barco, fui de navio, fui de avião, conheci tal lugar, comi camarão, comi isso, comi aquilo. Vivi bem. Muito bem. O que você fez, irmão? Para que serviu? Para nada. Serve inútil. Olha o que diz a conclusão desse texto, irmãos. Parábola dos talentos. Mateus 25:30. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:41. Os bodes e as ovelhas. Os irmãos conhecem, Finalzinho. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Marcos capítulo 3, versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: estais possuído de um espírito imundo. Jesus estava falando a palavra para ele, dizendo: olha, esse é o caminho, se arrependam dos seus pecados, me sigam. E eles diziam: esse aí está possuído por demônio. Isso é blasfêmia, irmãos, contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a tarefa e obra do Espírito Santo: nos convencer nesta vida, colocar o temor do Senhor nos nossos corações, nos convencendo do pecado, o que é pecado, da justiça. Nós temos que nos arrepender e nos tornarmos homens e mulheres justos segundo o coração de Deus, e do juízo. E aí você diz assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo, e o Senhor nos salva. E aí, irmãos, tem aqui em Lucas 16, 29, uma passagem que Jesus traz uma parábola sobre o rico e o Lázaro, para explicar bem, para não ficar dúvida. E ele fala assim: havia um homem rico, havia um homem pobre. O homem pobre morreu, era temente a Deus, foi para o céu, foi para o seio de Abraão. O homem rico foi para o inferno, Jesus fala. E lá no inferno, esse homem rico clamava para aqueles que estavam do outro lado, no seio de Abraão, porque havia um abismo que os separava, dizendo assim: manda que Lázaro molhe os dedos e põe na minha boca, eu estou queimando, eu estou em tormentos. E havia uma resposta: olha, o que você tinha que escolher, você escolheu em vida, foi você que escolheu estar aí.
Aí ele disse assim: manda que um dos mortos volte para falar para a minha família que esse lugar é real. Você já viu o morto voltar, irmão, para falar que o lugar é real? Não volta. O que vem é os demônios que incorporam nas pessoas, dizendo: não existe inferno, existe reencarnação. E mentem para as pessoas que são os espíritos dos falecidos. Por isso que o Senhor na Bíblia nos adverte a não falar com espírito, porque são espíritos enganadores. Você não está vendo com quem você está conversando, irmão. É um encosto, é um espírito familiar que sabia tudo sobre a tua vida e vai te enganar bem direitinho. Misericórdia, irmãos. Jesus disse aqui claramente: manda um morto voltar a falar que o inferno é real, para que eles se arrependam. E a resposta é: eles têm Abraão e os profetas, eles têm o testemunho e a lei. Se não ouvem essas coisas, também não ouvirão se um dos mortos voltar para falar alguma coisa. Assim diz o Evangelho segundo Deus, irmãos. Assim diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus, que no juízo final, a sentença definitiva do divino juízo sobre os maus será, lá em Mateus 25:46, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E Jesus ainda acrescenta, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vejam que o castigo é castigo eterno, assim como os justos irão para a vida eterna. Para encerrar, irmãos, eu quero ler uma parábola aqui para os irmãos, do trigo e do joio. Quero abrir aqui na minha NVI. Quero encerrar com essa parábola do trigo e do joio aqui, Mateus 13, versículo 24, que eu acho muito interessante e propício para nós meditarmos e encerrarmos com essa meditação. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Sabe o que angustiava os discípulos, irmãos? Por que o Senhor não tira logo o joio? Essa parábola fala sobre isso. Por que os maus muitas vezes prosperam? Estão aí, tudo certo, prosperando, se divertindo, curtindo. E algumas vezes o trigo está penando, sofrendo. Por que, Senhor, não tira logo? Irmãos, na paciência de Deus, Deus deseja que todos se salvem. E quando são novinhos, não dá para distinguir, porque ainda não tem fruto. Mas à medida em que vão amadurecendo, que vão se desenvolvendo, e que a palavra de Deus vai chegando, as pessoas vão escolhendo, se querem dar fruto, se querem andar no temor do Senhor, se querem viver para Deus ou não. E aí quando já estão crescidos, maduros, adultos, aí é fácil reconhecer, porque você olha para o trigo e o trigo tem a semente, o trigo semeia, o trigo tem fruto, e você olha para o joio, inútil, não serve para nada. E eu quero mostrar aqui para os irmãos, no capítulo 7, no versículo 15, diz assim, um pouquinho para trás, capítulo 7, versículo 15,
Olhe como que se reconhece, como que é feita a separação, irmãos. Diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha. Então quer dizer, parece um trigo, né? Vem de pele de ovelha, todo religioso. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. É assim. Então a nossa vida, irmão, é uma vida que tem que dar fruto para a glória do Senhor. Fruto para o nosso Senhor. A explicação da parábola, os discípulos não entenderam direito. Senhor, explique-nos aquela parábola. Jesus pegou eles e disse assim, versículo 37, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Amém? Aleluia. Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos. Que o temor do Senhor enche o teu coração. Talvez você não tenha hoje o temor do Senhor. Quem produz o temor do Senhor dentro do nosso coração, no nosso íntimo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a base, a estrutura de tudo, irmãos. É o temor do Senhor quem nos mantém no caminho, que é Jesus. Quando você vai fazer o mal, você tem o temor do Senhor, e você diz: não, Senhor, eu vou fazer o que é certo, o que é reto, o que te agrada. E se você não tem o temor do Senhor, irmão, peça para Deus: Senhor, põe em mim o temor do Senhor, porque eu quero me manter em Ti, eu quero estar no Teu caminho. Provérbios capítulo 22, versículo 4 fala: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Talvez nessa curta existência, irmãos, porque a vida é muito breve, você não viva isso. Ou talvez você viva, porque a palavra do Senhor diz que Deus nos abençoa nesta vida também, mas ainda muito mais na vindoura. E mesmo que Deus não te abençoe aqui, você verá o cumprimento da promessa e a sua glória ali, porque no pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Feche os teus olhos em nome de Jesus.